Olá, vamos a mais um Rede Vida Serviço. A ACN é a ponte que liga quem pode ajudar aqueles que precisam de ajuda. Os recursos que a ACN dispõe são frutos da generosidade individual dos benfeitores que juntos fazem um verdadeiro milagre da multiplicação, levando assim a dignidade e a esperança aos mais necessitados de nosso tempo. Recebo agora o diretor executivo da ACN Brasil, Walter Calegari. Um prazer recebê-lo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Ana. Obrigado pela oportunidade, obrigado à Rede Vida, obrigado a todos os nossos benfeitores que já nos ajudam. Sem eles, realmente não conseguiríamos fazer nada mundo afora. Vamos falar dessa atuação maravilhosa, importantíssima da ACN. Ela está presente e ajuda aonde for necessário, onde tiver cristão perseguido? Nós ajudamos todo ano mais de 130 países, né? Existem muitas e diferentes necessidades em cada um deles. Não é que exista perseguição em todos esses países que eu citei, mas a necessidade pastoral existe. E a nossa obra é uma obra de ajuda pastoral, né? Nosso foco é ajudar a igreja. Somos um órgão da igreja para ajudar a igreja. Como que você dá essa ajuda, Walter? Como que vocês sabem onde estão esses países e dentro desses países, porque o mundo é gigante, onde estão essas localidades que necessitam mais desse olhar e dessa ajuda da ACN? É um diferencial da ACN também, diferente de outras organizações, nós ouvimos a necessidade. Nós temos diversos diretores que atuam em Ásia, que atuam em África, que atuam aqui na América Latina e vão até as localidades para entender qual é a necessidade. E elas são muito distintas. Vou lhe dar um caso, por exemplo, do Peru, né? Onde um sacerdote precisava de um burrico. Porque não tem estrada, não tem carro, não serve para ele, né? Então, algumas organizações que têm um pacote pronto, por assim dizer, não necessariamente ouvem a necessidade da igreja local. E nós fazemos isso. O que é necessário na Índia? O que é necessário na Síria, no Egito, seja lá onde for, né? Nós temos os diretores que vão a campo para poder entender a necessidade da igreja e tentar, claro, a gente não é capaz de fazer tudo que gostaria, né? Mas um pouquinho que a gente ajuda faz um pouquinho de diferença. Uma gotinha no oceano de necessidades, mas é uma gotinha. Nossa, mas é uma gotinha enorme e importantíssima. Como que surgiu a ACN? A ACN nasceu de uma obra de misericórdia, né? Padre Werinfried, nosso fundador, vendo a necessidade de tantos alemães que estavam lá vivendo em bunkers, horrível, numa situação muito horrível no pós-guerra. Ele nasceu em Amsterdã, nasceu na Holanda, mas ele é um premostatense, ele estava numa abadia na Bélgica. E lá ele começou, no Natal de 1947, a pedir recursos para ajudar esses alemães, né? A gente considera a data de fundação o Natal de 47, porque é quando ele escreve uma carta sem lugar na hospedaria, né? Onde ele faz justamente essa comparação. Que a Sagrada Família chega e não tem lugar sequer para onde ficar. E aí ele pede ajuda para os belgas, que no começo foram bastante reticentes, né? Porque imagina que você está pedindo para ajudar o que até um ano atrás era seu inimigo de guerra, né? E tem casos lindos de... Uma das primeiras doações que ele recebeu foram uniformes que uma senhora deu do marido e do filho que ela perdeu na guerra. Foi uma doação que ele fez. E ele era conhecido como Padre Toucinho, porque ninguém tinha nada para doar também. Imagina a situação de pós-guerra, né? Sim. E as pessoas tinham banha de porco guardada, né? A única coisa que elas conseguiam estocar. E ele pegava assim mesmo, ia na cidade, vendia e transformava em ajuda. Foi assim que nasceu a Ajuda à Igreja que Sofre. Que linda essa história. O Walter, hoje, como que vocês conseguem proteger os religiosos, os padres, os bispos dessas localidades que sofrem perseguição? Tem algum cuidado? A gente não consegue. Eles estão lá porque eles se propõem a dar testemunho, a ser mártires. Não é impossível fazer esse tipo de proteção. Realmente é porque eles estão a serviço de Deus. Não fosse isso, eles não estariam, não, já teriam saído de muitos lugares mesmo, né? São realidades diferentes que às vezes a gente vê pelos noticiários, mas só quem está lá em loco e vocês que vivenciam consegue mensurar quão perigoso e quão difícil é ter fé?
Eu te diria que sim, a gente tem, porque não chega aqui para a grande mídia, por assim dizer, informações como, por exemplo, de um ataque que aconteceu dia 13 de junho. Né? Porque quando a gente fala situação de cristão perseguido, tem gente que remonta ao Coliseu, né? Na época dos primeiros cristãos, né? Aquilo que era perseguição. Não, gente, ela acontece aqui, agora, né? Na Nigéria, 13 de junho, 300 pessoas foram assassinadas. 300. Não foi pior, porque a polícia conseguiu impedir que os malucos lá, os terroristas, entrassem numa igreja onde tinha 700 pessoas. E estou falando de campo de refugiado. Uma pessoa que foi para um campo de refugiado, Ana, já perdeu tudo. Já perdeu a terra, já perdeu a casa, provavelmente perdeu parentes também, etc. Tal. E ainda assim acontece. E acontece agora, 13 de junho, só que isso não saiu na grande mídia. Então, sim, a gente, pela capilaridade, né, de ter tantos países ajudados, tal, a gente recebe essas informações. Eu tenho um áudio aí, a gente não é sensacionalista, não vai passar isso, mas tem um áudio de um sacerdote sendo atacado, e ele mandando um áudio, você ouve do áudio assim, os tiros, você ouve os tiros acontecendo, né? Vou te dar um exemplo que eu costumo citar. Margaret Ann é uma sobrevivente de um ataque que aconteceu na paróquia São Francisco Xavier, diocese de Ono, no ano 2022. Nós demos para ela um diploma de resiliência cristã. Foi lá em Londres, junto com o núncio e com o arcebispo, porque ela continua indo na missa, só que agora sem duas pernas e sem um olho. É exatamente isso, né? Aqui, se chover, o pessoal fala, eu vou domingo que vem, né? Que testemunho de fé. Sim, sem dúvida. Isso que a gente traz, é isso que a gente traz. E como é que a gente soube desse atentado? Morreram 40 pessoas, ela é uma das 60 sobreviventes. Porque o sacerdote estava na sacristia, quando já tinha acabado a missa, né? Quando os terroristas atacaram. Imediatamente eles nos telefonou para Maria Lozano, que é a pessoa lá na Alemanha que cuida da área de comunicação, e narrou o que tinha acontecido. E, naturalmente, por que eles fazem isso? Porque eles querem repercutir. É nossa missão repercutir isso. Porque do ponto de vista deles, local, sempre, não estou falando da Nigéria, mas podia dar inúmeras outras situações. O governo quer sempre dizer que não tem problema, que está tudo bem, que é uma maravilha, que o país é maravilhoso, que está tudo certo. Então eles não falam sobre essas situações, entendeu? E a nossa obrigação, né? O tripé de atuação da CN é a informação, a oração e a ajuda concreta. Eu acho que um espaço como esse é importante para ouvir os seus relatos, o teu testemunho de quem há 11 anos está se dedicando a esse trabalho que é tão importante, porque, como você falou, às vezes a gente acha que é só numa localidade que acontece e não sabe a realidade dos outros lugares. Qual o impacto quando a gente fala em migrações, em refugiados? O Papa Francisco pedia sempre muito acolhimento, porque a gente sabe que em muitos lugares há o preconceito, a repulsa, o incômodo de acolher um refugiado, um migrante, porque impacta na economia, no serviço, no emprego, no assistencialismo. Sabemos de todo o impacto que isso causa. Mas como que você enxerga essa importância desse pedido, desse olhar que o Papa sempre falava? Porque você acabou de relatar que quem pede, quem é um refugiado, quem é um imigrante, já não tem nem a própria identidade porque ele perdeu tudo. Eu queria que você desse um pouco de luz, falasse um pouco deles e da importância de ajudar e da atuação da CN para com eles. É um dos grandes problemas do século XXI, né? Eu vou dar um exemplo. Todo dia 6 de agosto, nós promovemos o Dia de Oração pelos Cristãos que são perseguidos. Por que 6 de agosto? Porque em 6 de agosto de 2014, houve a invasão da planície de Nínive, no norte do Iraque, onde 100 mil cristãos tiveram que sair com a roupa do corpo. Um ataque cruel, covarde, na madrugada. Os drusos disseram que iam ajudar os cristãos, não ajudaram. Então imagina 100 mil pessoas saindo com a roupa do corpo. Por onde que eles vão? Como é que você recebe 100 mil pessoas de uma vez, né? Foi um grande desafio, graças a Deus, conseguimos ajudar. Erbil, principalmente, hoje bem norte ainda, mas já estabilizada, por assim dizer, e ajudamos com escolas,
foram containers, para você ter uma ideia. Era o que dava para fazer numa situação como essa, né? Você não tem como construir casa da noite para o dia, você coloca containers. E fizemos lá diversas vilas, etc. Tal, no sentido de acolher. Estou dando um exemplo, né? Mas é o que, por isso que a gente bate na tecla, né? Não deve acontecer novamente, não deve acontecer novamente, né? E o que a gente faz, e ajudou na reconstrução, é que buscamos manter as pessoas na terra natal delas, para que elas não tenham que se deslocar, né? Seja do ponto de vista espiritual, material, para que ela possa continuar na terra onde ela nasceu. Esse é um trabalho que a gente faz. Infelizmente, a gente tem algumas realidades, talvez a pior hoje seja o norte da África, a região que a gente chama de Sahel, né? Burkina Faso, Níger, Nigéria. O que aconteceu ali é um fenômeno que era o seguinte: Muammar Gaddafi era um ditador na Líbia. Só que a África inteira, ainda hoje, a imensa maioria dos países, com exceção de grandes capitais, ela é tribal. E as tribos eram controladas pelo Muammar Gaddafi. E eles eram mercenários. Como é que mercenário ganha dinheiro? Fazendo guerra, né? E todo esse povo se deslocou para essa área do Sahel, né? E junta com isso conflitos como, por exemplo, os Fulani. Os Fulani são pastores, e eles são muçulmanos, né? E os cristãos são agricultores. Aí eles querem passar com todo o rebanho por dentro da... Você entendeu como tem um monte de conflito? Nunca é exclusivamente religiosa a questão. Sempre tem um componente geopolítico, étnico, seja lá o que for, né? E é sempre complexo. Não adianta falar para você que a razão da perseguição na Índia é a mesma lá do Burkina Faso, por exemplo, né? São coisas distintas, né? Mas a gente tenta, diante dessa situação, ir trabalhando e ajudando. Mas, fundamentalmente, no caso dos refugiados, como você perguntou, o que a gente quer e tenta é manter eles na terra onde eles nasceram, para que eles possam continuar a vida deles antes dos conflitos, como era antes dos conflitos. Diante de tantas realidades diferentes, qual o trabalho, então, dessa atuação? A quem vocês pedem ajuda para entender? Porque você falou que uma parte é tribal, então eu imagino que tem idioma, costumes. Aí na Índia tem a outra questão. Aí vai para Gaza, Rússia, aqui no Brasil também com as suas questões. Como conseguir esse movimento de entender até uma linguística para chegar nessas pessoas? Mas assim, o nosso departamento de projetos tem gente do mundo inteiro. Tem gente da Índia, tem gente da Coreia, temos diretor na Coreia. Como eu te falei, os próprios sacerdotes nos telefonam, nos pedem ajuda, né? Então a gente tem, por força dessa capilaridade, conseguimos sim entender e temos pessoal preparado para poder atuar e saber, não, olha, a Ana realmente tem uma necessidade lá no norte da Amazônia, né? Porque lá não tem estrada, ela precisa de um barco para poder fazer o trabalho pastoral dela, né? Então a gente vai ajudar com barco, como eu te dei o exemplo do burro, e cada realidade é distinta, mas a gente tem equipes que visitam as localidades também para poder entender a realidade, e são coisas, às vezes, bastante perigosas, sim. Tem o Felipe Osores, que era o nosso secretário-geral, estava dizendo agora que na Nigéria o carro do bispo ia na frente e atrás tinha um daqueles jipes com metralhadora que a gente vê em filme e etc e tal, né? E o problema foi que atrasaram e escureceu. E aí, os ataques são normalmente, como eu falei, cruéis e covardes durante a noite, né? Então é uma realidade que você tem. Mas está lá, estamos lá cumprindo a missão. Temos equipe para fazer isso, sim, graças a Deus. Se dedicam. O que te motiva há 11 anos estar fazendo parte da equipe da CN? A possibilidade de poder continuar ajudando, né? Acho que a hora que eu achar, não, Calegari, você não tem mais função aí, eu vou embora. Mas, por enquanto, acho que ainda dá para ajudar, sim. E, principalmente, aos nossos benfeitores, né? É a eles que a gente deve tudo. É a eles que a gente deve. Não seríamos nada sem eles, né? E quem pode ajudar? Como que pode ajudar? Explica pra gente, Calegari. Olha, primeiro, conhecendo. Eu acho que você só vai realmente ajudar se você conhecer o que é o trabalho da ACN, como a gente está podendo ter a oportunidade de estar falando aqui. Gratidão mais uma vez, né? Entra no nosso site, acn.org.br, acompanhe os nossos vídeos no acn_br no Instagram, conheça um pouquinho mais, né? A partir daí, sim, lá você tem condições de fazer um Pix, de receber um boleto, de receber o nosso boletim informativo. Todo mês a gente viu o Eco do Amor, onde a gente presta conta para os nossos benfeitores do que estamos fazendo com os recursos dele, quais são os projetos que a gente está apoiando
né? Isso que é importante, isso que a gente quer que as pessoas façam cada vez mais, com o coração, como você disse, né? Eu vou te dar um exemplo, Ana, que é assim, nós não temos milionários doadores, não que eu não queira, não, é porque realmente não aconteceu, mas nós temos a senhorinha que doa para a Aparecida, doa para a CN, doa para a Rede Vida, R$30 por mês. Ela pega um pouquinho dela e divide. Mas está ótimo, porque pode dar uns pãezinhos e uns peixinhos que o amor dele multiplica, né? Eu costumo dar um exemplo da Dona Aparecida. A Dona Aparecida é uma senhora que recebe lá a aposentadoria, que deve ser pequenininha, etc. Tal, mas, como eu falei, ajuda todo mundo, tem uma filha deficiente, mas ela quando recebe moedas de troco, ela fala assim, esse dinheiro é sagrado, não é meu, isso é da CN. Você não quer me ajudar com mais uma moedinha? Que lindo. E no final do ano, a gente tem uma missa lá no Mosteiro de São Bento, em São Paulo. Lá na nossa capela, todo mês fazemos, mas no final do ano fazemos lá no Mosteiro de São Bento. Aí ela traz um saquinho de moedas. O último ano ela levou R$164, que ela juntou durante o ano inteiro. Tá vendo que gesto bonito? Então você que está assistindo a nossa entrevista está sendo tocado pelas histórias que o Calegari está contando aqui da CN, de tantos cristãos espalhados pelo mundo que sofrem simplesmente por expressarem a sua fé. Entre em contato, ajude esse projeto que é tão lindo e que faz parte da Igreja Católica. Qual figura te inspirou? Qual que é a sua inspiração para seguir nesse caminho de ajuda? Olha, Papa Francisco. Papa Francisco, o que ele fez, como por exemplo, né, quando assinou junto com o grande imã, não vou me lembrar o nome, eu nem saberia pronunciar, né, mas da universidade lá no Cairo, que é entre aspas, né, o grande sábio da religião muçulmana, né, quando o Papa Francisco e eles assinaram uma carta pedindo a paz. Gente, é tudo isso que a gente precisa. Na campanha desse ano, do dia 6 de agosto, estamos utilizando a imagem de um sacerdote de Mianmar, que falou, eu só me ajoelho diante de Deus. E aí ele levou um tiro na cabeça. Foi agora, em fevereiro desse ano. E é o caso lá, por exemplo, em Mianmar, outro pedaço bastante complicado, mas Papa Francisco criou uma nova diocese. E lá a igreja ia ser levada, então, à condição de catedral. 10 dias depois ela foi bombardeada. Está em destroços até hoje. Vamos ajudar a reconstruir? Vamos ajudar. Mas veja que eu preferia, não que não seja necessário o templo, mas um recurso de reconstrução que podia ser utilizado para evangelizar, né? Então vou ter que gastar mais com recurso, podia ter gastado mais com evangelização inicial, né? Mas faz parte, essa é a nossa missão, né? Você tem esperança que um dia seremos um mundo de paz, Calegari? Não. Que forte isso. Não. Ficou até emocionada. Sim. Novamente, né? Despendendo recurso para reconstruir aquilo que podia estar sendo feito para evangelizar. Foi o que fizemos no Iraque, diversas outras localidades, né? Eu já comentei contigo que a gente todo ano traz um bispo para falar na Assembleia dos Bispos, porque mesmo os nossos bispos não têm conhecimento dessa realidade, né? E a nossa obrigação está informando. Esse ano não teve, né? Foi cancelado, naturalmente, por causa do conclave, mas no ano passado nós trouxemos um bispo de Burkina Faso. Ele é do norte, da diocese de Dori. Ele gastou 21 dias para chegar aqui no Brasil. Por quê? Porque você não é uma estrada que você pega o carro e sai. Você só sai em comboio de 300, 500 caminhões, e aí o exército acompanhando, né, para poder defender no caso de ataque. E ele era presidente também da Caritas Internacional. E aí surgiu a oportunidade, 14 dias antes, de um helicóptero da Caritas, da ONU, trazer ele para Ouagadougou, que é a capital. E ele aproveitou, porque assim, não é que o helicóptero é um Uber, né, que você chama, ele aparece, né? Macron, presidente da França, fechou, impediu que a Air France pousasse em Ouagadougou, porque o governo que está lá agora é contra, mandou os franceses saírem de lá, etc. E tal. Ele teve que sair de lá e ir para Addis Abeba, Paris, São Paulo.
imagina que ele chegou moído, né? Eu lembro que a gente foi buscá-lo lá no aeroporto e imediatamente foi para Aparecida, de Guarulhos foi para Aparecida. E aí atrasou a apresentação dele e calhou também de estar lá o secretário-geral do Vaticano, o cardeal Parolin, que falou que queria conversar pessoalmente com ele, né? Só que o cardeal Parolin também super enrolado lá, não, fala mais tarde. E ele querendo dormir, porque estava morto de sono, né? Estava assim, cochilando já. Eu sei que ele acabamos falando com o cardeal, eram 6 horas da tarde. Mas muito bonito porque ele falou assim, não apenas o Santo Padre, mas também a Santa Sé está muito preocupado com todos os problemas da região do Sahel. É muito bonito isso, né? Então, é a igreja trabalhando pela igreja. Eu acho que isso é motivador, vai ser, sempre. Se for o Calegari, vai ser alguém. É lindo, é motivador. Parabéns pelo seu trabalho, Calegari. Eu vou ler agora um dado do segundo relatório de liberdade religiosa de 2023, produzido pela CN. Cerca de 4,9 bilhões de pessoas, ou seja, 62% da população mundial, vivem em países onde a liberdade religiosa é fortemente restrita, 31% dos países. Você já falou que não acredita que o mundo será de paz, mas você acredita que teremos liberdade religiosa em algum momento na vida? Plenamente eu acho que não, mas a gente trabalha para que haja. A gente trabalha não apenas o ecumenismo, mas também o diálogo interreligioso. Porque se houver a predisposição para a paz, e respeito às diferenças, né? Eu não tenho medo que você tente me converter para o islamismo. Eu tenho minha fé, eu acredito nela, né? Então não vou virar budista, nada disso não, né? Mas eu posso conversar com você. Há pontos que nós temos em comum, como por exemplo a busca da paz, a busca do convívio, da família, de tudo isso, né? O Papa Francisco também apontou muito sobre essa questão de você permitir que haja diferenças, né? Porque se você achar que você está certo em tudo e você é perfeita, não vai dar certo, né? A gente não vai ter. Eu não acho que vamos chegar ao ponto de ter plena liberdade religiosa, porque, por exemplo, dando a situação de alguns países lá, onde são budistas que perseguem muçulmanos. Não é só uma questão entre cristãos também, né? E a gente está buscando ser cada dia mais preciso. Por quê? Porque a gente também tem um trabalho de advocacy lá no Parlamento Europeu e a gente é bastante criticado. Vou lhe dar um exemplo. O governo de Moçambique nos critica porque nós afirmamos que lá existe liberdade religiosa. E eles entendem que isso não é correto. A gente entende que sim e não. De fato, existe tranquilidade em boa parte do território de Moçambique. Mas no norte, na diocese de Pemba, por exemplo, para ser mais específico, não existe não. Pelo contrário, está cheio de milhares de refugiados também perseguidos pelos muçulmanos. Então a gente está tentando ser cada dia mais específico e preciso. Então quando você fala do relatório de liberdade religiosa, que a gente deve lançar esse ano mais uma edição, a gente vai colocar, olha, Moçambique tem problemas de perseguição religiosa na região norte. Para que fique claro, entendeu? Então, esse número, por exemplo, que você colocou de países, a China, não é que a China seja igual. Como alguém que não conhece o Brasil, olha o Brasil e fala, não, Porto Alegre é igual a Manaus. Não é, sabe? Entender essas diferenças. Então, a China tem lugar que não, tem procissão de milhares de pessoas, milhares de cristãos, né? Tem outros que não, tem outros que têm aquelas câmeras vigiando você, se você vai numa igreja, é porque você entende que existe Deus e, portanto, está acima do que é o Partido Comunista. Então você perde pontos, porque você acredite nisso, ri para não chorar, né? Mas você perde pontos quando você vai numa igreja, porque você acredita que existe algo superior ao Partido Comunista, você acredita em Deus. Quem que participa desse lançamento desse relatório que vai ser agora em outubro? Sim. 21 de outubro a gente vai fazer lá em Roma. Em São Paulo a gente vai estar fazendo no dia 23 lá na Faculdade de Teologia. Vamos ter a presença do nosso cardeal, Dom Odilo. Vamos ter a presença de um pastor muçulmano, um Sunni, né? Não é pastor, né? Um sheik muçulmano, um pastor protestante e uma Ilá Orixá, uma mãe de santo. Todos rezando pela paz, né? No ano passado, na última edição, perdão, a gente teve também Dom Luiz Antônio de Lisboa, que hoje está no Espírito Santo, não vou lembrar que diocese, mas ele foi bispo durante 10 anos lá em Pemba e viveu muito
muito dramaticamente a situação dos cristãos lá, né? É preciso ter muita fé para continuar nesses lugares. Por isso que a gente pede oração, porque com essa oração a gente mantém viva a fé deles. É isso que a gente busca. Vamos reforçar então, agora, dia 6 de agosto, é o dia de oração pelos cristãos perseguidos. Perfeito, exatamente. E será celebrado, todo mundo pode orar. O Brasil inteiro a gente pede oração, onde você estiver, na sua casa, na sua comunidade, na sua paróquia, reze por esses nossos irmãos. Eles têm tanta fé. Ana, vou te dar um exemplo. Quando você for lá no nosso escritório, lá em São Paulo, na Vila Mariana, você vai ver um quadro que quem trouxe é um cardeal de Karate, Dom Joseph Cutts. E ele contava, teve uma época que era moda explodir igreja lá no Paquistão. Eles colocavam aqueles blocos de concreto para impedir que os veículos passassem e tal, mas não adiantava. A ponto de ele, um cardeal, decidir cancelar a missa de Natal. Então dá para você imaginar como é que estava a situação. A comunidade, quando descobriu, falou, não vai cancelar nada, porque se for para morrer, é melhor morrer dentro da igreja do que fora dela. Olha que testemunho. Merece ou não merece nossas orações? Merece. Merece nossas orações, né? Calegari, a hora que a gente estava conversando, você contou uma história muito interessante que eu gostaria de compartilhar, se você pudesse. Claro. Como que é a história do dinheiro na pasta de dente? Conta essa história, eu achei muito interessante como que o ser humano, quando quer ajudar, ele consegue criar várias artimanhas para isso. O meu antecessor, José Corrêa, do qual eu não sou digno de substituí-lo, de sucedê-lo, viveu numa época, principalmente até cair a cortina de ferro lá do leste europeu, uma época em que ser diretor incorria em alguns riscos maiores do que hoje, né? E para levar os recursos, que eram proibidos naturalmente, né? Você não pode levar moeda estrangeira, né? Imagina. E sim, ele pedia ajuda de umas irmãs lá em Paris, umas franciscanas, que elas enrolavam as notas de $100 e colocavam dentro de pasta de dente, que era a forma que ele conseguia passar, nunca foi pego, né? Levar dinheiro lá para a cortina de ferro no leste europeu. Né? É uma coisa que... E inúmeras histórias. A Corrêa é fantástico. Se procurarem depois o material dele, ele tem cada história na China. É isso, mas faz parte. A gente tem que ajudar o mundo inteiro. O mundo inteiro precisa de ajuda e essas pessoas precisam das nossas orações, que é a coisa mais importante. Porque eles sabem também que o recurso que a gente ajuda não vai mudar a vida deles, né? Mas a oração mantém a fé deles viva. Isso é o que é importante. Galera, a gente está terminando. Deixa um recado, uma mensagem que toque seu coração e toque o coração de quem está assistindo nesse programa tão especial. O que eu já falei, conheça um pouco mais. A gente tem que entender que nós somos católicos. Católicos quer dizer universais, né? A gente tem que entender que a igreja vai além da nossa paróquia, vai além da nossa diocese. Ela é no mundo inteiro. Nós temos que entender essa vocação cristã de ser universal, né? E entendendo isso, também pensar que nesses nossos irmãos, eles vivem o que a gente chama de martírio mesmo, testemunho. Martírio quer dizer testemunho, né? E desde os primeiros santos a gente tem esses nossos irmãos vivendo lá. Além de oração, se puder conhecer e ajudar concretamente, tenha certeza que através da CN esses recursos vão chegar aonde os nossos irmãos mais sofrem e mais precisam. Muito obrigado. Obrigada pelo seu trabalho, pelo seu testemunho, pelo seu carinho, pelo seu amor que você tem, pelo que você faz, que transmite no seu olhar, na sua emoção e nas suas palavras. Parabéns. Obrigado, Ana. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigado mesmo, tá bom? Este foi o Rede Vida, serviço especial. Nós conhecemos sobre a atuação da CN no Brasil e todo mundo, como é importante ajudar e conhecer mais sobre esse lindo trabalho. E no dia 6 de agosto tem um momento de oração. Reze por aqueles cristãos que são perseguidos por não poderem expressar a sua fé. Até mais. Tchau, tchau.